Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou passar para vocês um resumo de alguns aspectos que a gente tem que observar quando a gente vai fazer o controle de iluminação arquitetural. Vou falar um pouco dos protocolos que são usados e também uma base de algumas coisas para depois poder apresentar para vocês no próximo vídeo os produtos da LumiKit que foram desenvolvidos para fazer o controle da iluminação arquitetural. Então, para começar, a iluminação arquitetural ela é usada aonde, né? Hoje a gente acompanha alguns projetos e a gente vê então o pessoal procurando muita coisa para fazer, por exemplo, fachada de igreja, hotéis, tudo que é tipo de prédio, muitos monumentos, torres, pontes, enfim. Todo esse tipo de obra, alguns deles já têm algum tipo de iluminação, né? E essa iluminação talvez está sendo atualizada ou está sendo colocada uma iluminação nova. E essa também é uma justificativa quando se vai colocar uma iluminação nova. Hoje em dia se usa muito o LED, né? E também quando vai fazer às vezes vai fazer uma atualização, coisa assim, já está sendo colocado um LED RGB. Os projetores, as luminárias são RGB. Então, isso é um fator a mais que pode ser usado, por exemplo, para destacar esse prédio, esse monumento em datas especiais, né? E também tem a questão da própria economia de energia, usando um produto aí mais que tenha um consumo melhor, né? Já que é uma tecnologia mais moderna do que às vezes lâmpadas ou sistemas mais antigos aí. Então, para mim, aqui na LumiKit, a gente pega às vezes um e outro projeto, ou então a gente ajuda aí os clientes, e para mim tem dois pontos de vista. Tem as luminárias não controláveis, que na verdade eu só consigo, por exemplo, ligar e desligar elas. Então, na verdade, existe um controle, né? Mas é um controle simplificado. Então, quando um projeto tem esse tipo de luminária, às vezes não vale a pena investir num sistema de controle muito complexo, porque eu posso fazer esse ligar e desligar simplesmente com um timer ou uma fotocélula. Não preciso investir num sistema de controle ou pensar em algo muito sofisticado. Por outro lado, a gente tem algumas luminárias que já são tem mais opções, que elas são controláveis. Então, o que dá para fazer? Dá para dimerizar ela, dá para trocar as cores, movimentos, né, dependendo do tipo de equipamento ou tipo de luminária que está sendo usado. E ali, de novo, a gente tem dois tipos. A gente tem as luminárias que usam protocolos proprietários. Então, assim, o fabricante ele vai disponibilizar um controle para esse equipamento e é só esse fabricante que tem esse controle. Ele usa uma forma de comunicação ali que mais ninguém conhece. Então, quando for usar uma luminária desse tipo num projeto, vai ser obrigado a usar um controle desse fabricante, né? Quando usar a luminária desse fabricante, vai ter que usar obrigatoriamente o controle que ele está fornecendo. Hoje em dia não tem mais muitos fabricantes usando esses padrões aí que a gente vê no mercado. A maioria está migrando aí para padrões abertos, né? Ou seja, que são os protocolos padrão mesmo. Então a gente tem alguns protocolos ou enfim controles analógicos, por exemplo de 0 a 10 volts. Não é muito o que a gente tem aqui na LumiKit, porque o de 0 a 10 geralmente é uma luminária só que vai ser controlada. Aqui na LumiKit a gente usa para controle um protocolo digital, que é o DMX512. Existem outros também, por exemplo, tem o DALI, que é mais para iluminação interior, por exemplo, ou
não é muito comum ver o DALI para fazer iluminação, por exemplo, RGB, colorido. E quando a gente fala de iluminação colorida, RGB ou com movimento, moving heads ou outras coisas, então sempre acaba caindo no protocolo DMX512. E o bom do DMX512 é que basicamente tem muitos controladores no mercado de vários fabricantes diferentes. E também é o que a gente o protocolo que a gente usa aqui na LumiKit para fazer o controle nesse tipo de projeto arquitetural. E quando eu falo de DMX512, o que a gente tem no mercado? O que dá para controlar com esse protocolo? A gente tem luminárias, dependendo do fabricante ele vai chamar luminária ou projetor. Então, geralmente essas luminárias são RGB, eventualmente pode ser pedido com mais cores além do RGB, por exemplo, pode ter o white, que é o branco, o âmbar ou amarelo, em alguns casos também o UV. E por que se pega uma luminária com mais cores, né? Eventualmente, para dar mais potência na luz ou para complementar alguma outra cor que de repente não fica tão boa só no RGB. Então é muito normal a gente ver, às vezes com o âmbar junto, para realçar às vezes um amarelo, ou até com um branco, para daí ficar bem mais forte, né? A fachada ou o monumento. Aí a gente também tem os moving heads, que eles são menos comuns de ser usado nos projetos, né? Até porque o moving head ele tem uma manutenção, ele pode ter uma vida útil reduzida, né? Se ele ficar exposto no tempo, mas alguns projetos os iluminadores optam também em usar os moving heads. Aqui a gente tem de vários tipos diferentes, tem o que fazem só um facho, tem uns que abrem um pouco, aí depende muito qual é o objetivo do projeto, né? E também, outra coisa que tem surgido muito, projetos que usam um pixel LED. Então, o que é o pixel LED? Eu tenho um ponto de luz e ele pode ser controlado. Geralmente ele é RGB e em casos mais raros a gente tem RGBW. E uma coisa importante aqui, eu botei aqui nesse slide, quando a gente fala que vai ser controlado por DMX512, eu tenho que começar a prestar atenção em um detalhe. Eu tenho uma luminária, um moving head, um pixel desses, e quantos canais DMX que eu preciso para controlar isso? Porque assim, se eu tenho uma série de luminárias, uma série de moving heads, uma série de pixels, eu vou controlar isso. E como eu falei no slide anterior, a gente está falando aqui de coisas controladas com o DMX512. Então, por exemplo, uma luminária que seja RGB, ela provavelmente vai ter 3 ou 4 canais DMX. Por esses canais, eu vou controlar alguma característica dessa luminária. Geralmente assim, por exemplo, se tiver só 3 canais, o primeiro canal é a intensidade do vermelho, que seria o R. O segundo canal vai ser a intensidade do verde, que seria o G. E o terceiro canal seria o azul, o blue, o B. E com a combinação dessas cores, eu vou conseguindo outras cores. Então, isso é um ponto importante quando a gente está falando de controle desse tipo de iluminação, porque essa quantidade de canais vai influenciar diretamente na quantidade de equipamento que eu preciso para fazer o controle. Então, por isso eu botei essa informação aqui, para já ter uma ideia do que a gente vai precisar mais lá para frente, né? Então, olha só, essas luminárias, elas têm até 7 canais DMX, em casos bem raros, são luminárias bem complexas com muitas coisas. Geralmente é só RGB,
no caso 3 canais, 4 canais, se tiver o white e o amber, aí seriam 5, né? Às vezes tem um canal dimmer junto também, que às vezes é o primeiro canal ou o último. Em alguns casos também tem strobo. Strobo é aquele efeito que faz a luz piscar bem rápido. Tem que ver se no projeto é necessário isso ou não, né? O Movie Head já tem muito mais canais, porque eu posso controlar a posição dele, posso controlar uma série de características aqui do facho de luz, por exemplo, cor, eventualmente eu tenho dimmer, tenho filtros especiais, prismas, enfim. E o Pixel LED, ele geralmente são 3 ou 4 canais por pixel. Bom, se cada luminária, moving head, pixel recebe canais para controle, se eu quiser controlar uma luminária individualmente, eu preciso mandar um sinal para ela individualmente. Mas, se vocês olharem como é uma rede DMX, eu vou mostrar num próximo slide, todas as luminárias, ou os moving heads, ou pixels, o pixel é um pouquinho diferente, depende um pouco do tipo dele. Mas vamos se concentrar nas luminárias. Vai passar um fio com o DMX entre todas as luminárias, ou seja, todas elas vão receber o mesmo sinal. E como é que uma luminária vai saber se aquele sinal é para ela ou é para a próxima, por exemplo? Porque cada luminária ou projetor vai ter um endereço DMX. Então depende do fabricante. Alguns fabricantes vão mandar a luminária com um endereço fixo. Então vai vir lá um número, esse número, já vou adiantar para vocês, ele varia de 1 até 512. Então, por exemplo, vai vir uma luminária com o número 20, a outra vai vir com o número 30, a outra vai vir com o número 80. Então, quando eu vou fazer a programação, eu vou lá e vou mandar um sinal, um comando nos canais 20, 21 e 22, por exemplo, se fosse RGB, né? No 30, no 31 e no 32, e no 80, 81 e 82, supondo que fossem 3 canais, né? E se fosse RGB, para fazer com que essas 3 luminárias que eu citei nesse meu exemplo, para elas acenderem. Tem alguns fabricantes que permitem que esse endereço seja modificado. Então, assim, eventualmente tem um painel, onde eu posso ir lá fazer uma alteração, tem um display desses, e eu consigo por uma chave alterar o endereço. Ou então tem uma chave DIP, que eu vou fazendo uma combinação aqui, vou ligando e desligando esses números e eu obtenho o endereço. Ou alguns fabricantes eles fornecem um programador. Então eu tenho um programador, depende do modelo, depende do fabricante, mas eu boto um número nesse programador, aí quando eu ligo a interface, quando eu ligo a luminária, ela recebe esse comando e ela daí recebe esse novo endereço DMX. E aí, se eu tenho um projeto onde os endereços podem ser modificados, então no momento em que eu estou fazendo esse projeto, eu tenho que indicar a posição de cada luminária e o endereço DMX que essa luminária, esse projetor, vai receber. Aí eu posso fazer isso no projeto. Se, por exemplo, for fixo, também tem que fazer essa indicação, só que eu tenho que trabalhar com os endereços daí que o fabricante forneceu para mim naquele pacote de projetores, de luminárias, enfim, o que for, o que vier. Bom, então, se eu tenho várias luminárias, elas estão interligadas entre si, a gente fala que elas estão ligadas em um universo DMX. Na verdade, é uma linha DMX. O universo, ele também representa uma linha, e é um conjunto de 512 canais DMX. É possível jogar o mesmo universo em mais saídas, mas por padrão,
geralmente a gente usa um conjunto de 512 canais, que seria um universo, em uma saída física do controle. Então aqui, ó, cada saída física é um universo DMX. Então em cada saída que eu tenho num controle, ali eu vou ter 512 canais DMX, que vão ser, então, que é um universo DMX. E o que afinal é um canal DMX? Um canal DMX é um byte que ele varia, é um valor, ele varia entre 0 e 255. Isso quer dizer que se eu tenho uma luminária lá, que o primeiro canal dela é o vermelho, eu vou conseguir variar a intensidade do vermelho entre 0 e 255. O 0 muito provavelmente vai ser apagado e o 255 vai ser na intensidade máxima. Então eu tenho 256, incluindo o apagado, né, níveis de variação possíveis naquela cor. Da mesma forma para o verde, para o azul, para o branco, enfim, o que aquela luminária tiver. Então isso aqui eu já comentei antigamente, o canal controla um parâmetro da luminária, né? Por exemplo, a intensidade de uma cor. Se a gente estivesse falando de um moving head, que tem um movimento, eu também vou ter um canal entre 0 e 255. Então, por exemplo, se ele estiver em 0, ele vai estar virado todo para a esquerda ou para a direita, dependendo da posição que ele tiver. Já se eu aumentar esse valor do canal no máximo, ele vai estar na posição contrária. Então, por lá eu também consigo controlar, por exemplo, movimentos. E falando ainda de moving head, esses canais a gente tem várias outras funções lá. Como eu falei anteriormente, vou ligar um filtro, vou ligar um prisma, vou acertar ali algum outro detalhe, por exemplo, dimmer. Aí eu também tenho às vezes efeitos strobo. Depende muito do fabricante, o que ele tem no moving head. Tem alguns moving heads que são mais complexos, eles têm a questão de framing, que eu consigo encaixar o facho, por exemplo, num quadrado ou num triângulo. Alguns moving heads têm desenhos, enfim, tudo isso então é controlado pelo DMX e um canal varia de 0 a 255. Existem casos especiais também em que, por exemplo, no próprio movimento do moving head podem ser usados dois canais DMX. Então, um é um canal que é um movimento mais brusco e o outro tem um outro canal para fazer um ajuste mais fino de posições. Então, tem uma série de variações. Nesse caso, é bom sempre olhar o manual do moving head para entender o que ele tem lá de recursos. Bom, quando a gente fala do DMX 512, quando eu explico para os clientes, para o pessoal que vai fazer os projetos, a gente sempre tem dois pontos de vista. Eu tenho o ponto de vista lógico, que seriam, por exemplo, os 512 canais, e o ponto de vista físico da ligação. Eu vou falar um pouco sobre a visão lógica nesse slide aqui. Como eu falei anteriormente, cada universo DMX tem 512 canais. Inclusive por isso que se chama DMX 512. Alguns controles têm menos canais DMX. Vocês podem encontrar aí no mercado 192 canais, enfim, tem variações. E alguns têm mais canais DMX, é muito raro, 1024. O problema é que isso não é padrão. O padrão é sempre ser DMX 512. Então, se eu uso um controlador que tenha mais canais DMX, aí eu vou cair naquela questão de ser um protocolo proprietário já. Eu não vou achar, de repente, luminárias que comportem mais canais DMX. E tem uma outra questão. O tempo de transmissão desses 512 canais, ele tem um limite físico de tempo. No caso, em 1 segundo,
quando eu trabalho no DMX512, eu consigo mandar até 44 frames por segundo em cima de uma linha DMX. E se eu subo a quantidade de canais, eu vou reduzir a quantidade de frames. Aí eu corro o risco de quando eu fizer um efeito, alguma coisa assim, ele começar a ficar quebrado. Ele não tem uma fluidez. Então, aqui na LumiKit é tudo sempre 512, não tem menos de 512 canais e nem mais do que isso. A gente sempre trabalha só com o DMX 512. Então, continuando aqui a visão lógica, se eu tenho uma luminária que usa 3 canais DMX, vamos supor que ela seja RGB, e eu tenho 512 canais no universo DMX. Isso quer dizer que eu vou conseguir controlar 170 luminárias individualmente. Por quê? Porque eu consigo ir em cada canal DMX e alterar. E se eu tenho 170 luminárias endereçadas em endereços diferentes, por exemplo, 1, 4, 7 e assim por diante, eu vou conseguir ir lá e alterar o parâmetro individual de cada luminária. Nada impede, também eu tenho um projeto muito grande, vamos imaginar assim. São 1000 luminárias. Eu posso pegar essas 1000 luminárias e colocar todas no endereço DMX1. Só que o que vai acontecer é assim, quando eu for fazer o controle dessas 1000 luminárias e todas elas estão no mesmo endereço DMX, o que vai acontecer? As 1000 luminárias vão responder da mesma forma. Então precisa avaliar muito qual é o tipo de projeto. Por exemplo, vou fazer uma igreja. Bom, numa igreja, a tendência é a gente sempre ter uma cor só em todas as luminárias. Então, talvez até faz sentido eu pegar todas aquelas luminárias e deixar no mesmo endereço DMX. Porque se elas sempre vão ficar com a mesma cor, eu não preciso me dar o trabalho de ir lá e endereçar todas elas em endereços diferentes para conseguir depois controlá-las individualmente, considerando que isso nunca vai ser usado. Só que eu sempre falo o seguinte para os clientes, que vamos supor no caso da igreja, né? Seria interessante deixar uma margem. Por exemplo, eu tenho umas luminárias na parte de baixo e algumas na de cima. Então as de baixo eu até deixaria, por exemplo, no endereço 1, supondo que eu nunca vá precisar fazer nenhum tipo de colorido ou coisas, deixar mais luminárias com cores diferentes ao mesmo tempo, né? Então a parte de baixo eu deixaria em um canal e a parte de cima, ou de repente nas janelas, colocaria em outro canal, para pelo menos eu poder ter, quando for fazer algum tipo de programação, por mais que outubro rosa vai ficar tudo rosa, mas de repente, em algum momento, tenha que fazer alguma cor diferente. A janela é para ficar azul, o resto da igreja toda branca, só um exemplo, né? Então tudo depende muito do que o projeto está pedindo, como é que vai ser feito, né? Isso aqui é uma tela do software aqui da LumiKit mesmo, o LumiKit Show. E aqui fica talvez um pouco mais claro o que eu falei do universo DMX. Isso aqui é um projeto que a gente inclusive já fez. E aqui dá para ver na prática como é que é. Cada caixinha dessas aqui seria um canal DMX. Então eu tenho aqui 512 caixinhas, né, que seriam 512 canais. E aqui eu tenho luminárias. E essa luminária, ela tem um canal estrobo, aí depois vem o RGB, aí eu tenho um branco, white, e o âmbar. Então essa aqui é a luminária 1. E ela inclusive está no endereço inicial aqui 1. Aí eu tenho uma luminária 2 aqui. Esse LS aqui, na verdade, quer dizer lado sul. É uma convenção, dependendo do projeto, também é bom dar um nome para cada luminária, né? Inclusive no software vai ter que informar com o nome essas luminárias, então pode-se criar ali algumas convenções. Por exemplo, lado sul, lado norte, inferior, leste, ou depende de tudo como é que é, face
face 1, face 2, face 3. Mas continuando, então aqui eu tenho a luminária do lado sul 2, então mesma coisa, ela está no endereço 7. E assim vai, até chegar aqui a luminária 28, ela está no endereço 163. 163. Então, de novo, eu tenho estrobo, RGB, branco e âmbar. Então, como é que funciona? Se eu quiser acender a luminária 20, então eu vou lá no canal 116 e eu abro o valor. Ele está em 0, vai estar apagado. Aí eu quero acender na cor vermelha. Eu vou lá e abro o canal 116, então a luminária 20, só ela, nenhuma outra, vai acender na cor vermelha. Quando eu falo assim, pode parecer um pouco complicado, mas o que vai acontecer é que essas luminárias todas vão ser cadastradas, vai ser colocado o endereço e depois tem ferramentas para facilitar. Não precisa ir lá individualmente naquele canal 116, não precisa saber de cor que é esse canal e abrir ele. Tem ferramentas que vão facilitar isso. Mas é bom entender bem como isso funciona. Caso venha dar algum problema, alguma coisa, então você que está ali assistindo esse vídeo já sabe bem como funciona esse protocolo. E olha só, aqui nesse projeto, o que aconteceu? Ficou uma janela aqui de vários canais DMX sem uso. E isso não tem problema nenhum, porque o trabalho para transmitir um universo DMX que está cheio de tem 170 luminárias, ou um que tem só, no caso aqui tem 28, 29, 30, 31, 32, é o mesmo. Não vai mudar muito. Provavelmente nesse projeto aqui foi feito assim por uma questão de divisão física, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, do ponto de vista lógico, um universo eu consigo ligar 512, eu consigo ter 512 canais. Já olhando pelo lado físico da ligação elétrica, a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque o DMX512, isso não é só o DMX512 da LumiKit, é de todo mundo, ele funciona numa rede tipo RS485. Então, assim, antes de eu falar sobre algumas limitações, já vamos deixar bem claro. Essa rede ela usa um cabo especial, ou vai se usar um cabo DMX específico. A gente também recomenda usar um cabo chamado cabo manga, 2 vias mais malha, porque no DMX são 3 fios. Eu tenho o DMX+, o DMX- e o comum entre os equipamentos, entre as luminárias. Então esse seria a malha. Ou a gente também está recomendando para o pessoal, pode ser usado um cabo de rede, cabo CAT5 ou 6. O bom desses cabos de rede é que hoje no mercado tem muitos tipos, né? Com várias proteções diferentes, com 2, 3 borrachas, com plástico especial. E tudo isso para uso outdoor é muito bom, né? Inclusive coisas que dá para usar submerso também. Por que eu comento do cabo? Porque eventualmente a gente chega em alguns projetos e a gente vê que, poxa, foi usado um cabo PP, por exemplo, que é de energia elétrica, para passar sinal de dados por uma distância muito grande. E aquilo lá começa a dar algumas interferências e aí no fim em alguns projetos a gente já foi lá e teve que trocar o cabo para botar um cabo melhor para tirar esse tipo de interferência que acontecia. Novamente, esse cabo também não é a LumiKit que está falando para usar, ou isso vem da própria norma do DMX512. Aqui também é interessante trocar uma ideia com o fabricante da luminária. Na minha luminária vocês têm que usar esse tipo de cabo aqui. Ok, então quem tem que ser seguido é o que o fabricante da luminária ali vai recomendar. E agora vamos falar de uma limitação nessa rede. Então, em uma rede, que eu vou chamar de linha agora, a gente consegue ligar até 32 dispositivos, por exemplo, luminárias. E a gente tem uma distância máxima
nessa linha, que é de 300 metros. Dá para usar mais? Em teoria, dá para passar de 1 km. A gente, na prática, já fez algumas ligações com esse comprimento aqui. Eu sempre sou a favor de usar comprimentos menores, mas dependendo do tipo de lugar onde vai se fazer, até 300 metros não acho ruim. Mas acima disso, precisa ver se não tem alguma outra possibilidade de usar. Eu vou mostrar um pouco para frente o que dá para fazer. Então, se do ponto de vista lógico eu conseguiria controlar 512 canais, supondo que eu tenho uma luminária de 3 canais, eu poderia ligar 170 luminárias. Mas, do ponto físico, eu fico limitado a 32 luminárias numa linha. O que a gente faz? E aqui eu já peguei um produto que a gente fabrica, que é um player DMX. Então esse player ele tem um universo DMX. Como é que ele funciona de forma bem rápida? Eu vou lá no software, crio uma série de efeitos, programo um cartão, coloco esse cartão aqui no player, e esse player eu monto aí num quadro elétrico, por exemplo, e aí quem for usar pode ficar trocando a programação por esses dois botões. E esse player ele tem uma saída DMX com 512 canais, certo? No exemplo que eu dei há alguns slides atrás, que eu poderia ligar, controlar até 170 luminárias individualmente, como é que fica? Já que eu só posso usar 32 aqui. Para isso, a gente usa um splitter DMX. Então, aqui está o exemplo anterior refeito. Como é que eu faria isso? Então, aqui eu tenho uma saída DMX desse player com 512 canais. Ele vai entrar no splitter e o splitter vai pegar esse sinal e vai dividir. Ele vai pegar exatamente esse sinal aqui e dividir em 3 linhas novas. Em cada uma dessas linhas eu posso ligar então 32 luminárias. Então, para ligar essas 170 luminárias, fisicamente eu teria que fazer dessa forma aqui, e do ponto de vista lógico, eu preciso só de um player com 512 canais. Bom, aí pode ser que venham as perguntas, né? Tá, por que então eu posso fazer 512 canais, mas eu só tenho a possibilidade de ligar 170 luminárias? Só que isso é um exemplo aqui dessa luminária RGB. Lembra que, por exemplo, se eu tiver um moving head, que aquele moving lá ele tem 32 canais DMX, eu quero controlar ele individualmente, eu vou poder ligar no máximo 16. Porque, então o que vai acontecer? Depende muito do tipo de aparelho que eu vou controlar, o que eu estou controlando aqui. No caso, essas luminárias elas têm poucos canais DMX. Só que pode acontecer outros casos em que eu uso os 512 canais, só que eu não chego nem a 10 luminárias ou 10 moving heads, dependendo da quantidade de canal que cada uma precise. Então, o que faz o splitter? Ele pega esse sinal e divide, ele cria uma nova linha DMX, no caso. E pode ver que aqui eu fiz um jumper nesse meu desenho, né? Eu peguei a saída aqui, liguei na entrada, e a mesma coisa aqui, eu liguei no outro splitter. Em outras palavras, isso aqui quer dizer o seguinte: se a regra é que eu posso ter até 32 dispositivos na mesma rede, eu poderia sair aqui e ligar em até 32 splitters desses. Uma coisa importante aqui, eu botei 3 linhas, né? Talvez alguém vai se perguntar, tá, mas não dá para botar 4, 5? Aqui na LumiKit, os splitters que a gente fabrica, todos eles têm 3 saídas. A gente pode produzir um splitter com muito mais saídas. Mas eu prefiro fazer, a gente tem 2 modelos de splitter. Todos os 2, que é para uso arquitetural, eles têm 3 saídas. Eu
prefiro dividir em mais equipamentos para minimizar, por exemplo, se der algum problema em algum equipamento, alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Esses splitters todos eles são isolados. Então vamos supor que bata um raio aqui nessa linha. Então pode ser, dependendo da intensidade desse raio, que só essa saída seja danificada, ou pode ser que o splitter como um todo fique danificado. Daqui desse ponto para chegar até aqui na entrada são 2 passos que o raio teria que passar. Então, vamos supor que ele seja muito forte. Ele queima isso e ainda queima o splitter. Então, pelo menos, esse outro equipamento aqui ele vai continuar trabalhando. Então, eu prefiro pegar um projeto e dividir ele em partes menores do que se concentrar, ou então do que concentrar o sinal todo em um equipamento só. Então, por isso que a gente faz sempre com 3 saídas. No splitter, também tem alguns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente vai utilizar um splitter. Por exemplo, o que a gente não recomenda? Então aqui eu tenho aquele exemplo anterior, né? E aí, a primeira coisa que a gente não recomenda, na verdade, assim, não vai funcionar. Talvez até um splitter aqui funcione, mas pode começar a dar alguns problemas. É eu pegar um split, aqui a saída, estou ligando na entrada aqui, e eu vou pegar a saída desse splitter e ligar na entrada de outro splitter. E por que isso não funciona? Porque aqui dentro do splitter, eu comentei que tem algumas isolações, alguns isolamentos. E esses isolamentos eles são ópticos, então eu tenho um LED de um lado e um transistor que recebe um sinal do outro lado. Então o LED ele vai piscando e o transistor vai recebendo do outro lado, e ali o sinal ele se deforma um pouco. Então, passar uma vez o sinal no splitter funciona, ele sai um pouquinho deformado daqui. Agora, se eu pego o sinal que veio original aqui, aí eu boto um pouquinho de alteração nele aqui. Aí quando chega aqui, ele vai ser alterado mais uma vez. Pode ser que essas luminárias aqui elas já comecem a não entender muito bem o que é aquele sinal original que saiu aqui do player. Então isso aqui a gente não recomenda fazer. E da mesma forma, eu comentei o seguinte, que eu posso pegar essa saída e ligar 32 splitters. Por que eu não posso pegar essa saída, já que eu posso ligar 32 dispositivos, por que eu não posso pegar essa saída, ou melhor, eu não recomendo ligar dois splitters e ligar mais umas 30 luminárias? Deveria de funcionar? Sim, vai funcionar. Mas aí a gente chega naquele ponto do risco, que de repente esse projeto de alguma coisa que pode acontecer. Por exemplo, essa linha aqui ela vai estar exposta em algum lugar. Aí vem aqui e bate um raio. Ou então uma luminária dessas aqui entra em curto porque entrou água, alguma coisa assim. Então ela vai comprometer, além dessa, na verdade ela vai comprometer, além desse conjunto aqui, dessa linha, todos os outros. Vai comprometer essa linha toda aqui, vai parar tudo de funcionar por causa de um problema que está numa luminária aqui, ou de um raio, alguma coisa assim, porque vai acabar danificando toda essa linha DMX. Então por isso eu também não recomendo ligar desse jeito, mas nada impede, nesse caso aqui vai funcionar. Já ligar um splitter depois do outro, pode ser que 2 splitters funcionem, mas no terceiro provavelmente já não vai funcionar tão bem. Bom, então o splitter ele vai funcionar também em uma linha DMX que tem 512 canais, e ele simplesmente vai pegar aquele sinal lógico de 512 canais e vai distribuindo. Só que, dependendo do tipo do projeto, um universo DMX já não é o suficiente. Por exemplo, se essa luminária tivesse 5 canais DMX ao invés de 3, que é o que eu estou citando ali no meu exemplo,
meu projeto já ia estar limitado a 102 luminárias. 102 luminárias é um bom número, mas dependendo do tipo do projeto, vai precisar usar mais luminária. E aí eu comentei da questão da distância, se for mais do que os 300 metros. E se daqui a pouco tem outras questões, aí começa. Então assim, a solução para isso é um outro protocolo chamado ArtNet. Então o ArtNet, na verdade, o que é? É o DMX512, mas em cima de uma rede Ethernet, que usa TCP e IP, que na verdade é a rede que a gente usa normal aí para navegar na internet, para fazer controles, para fazer automação. Só que isso aqui não precisa estar ligado na internet, é uma rede local, no caso. Então, como é que funciona o protocolo ArtNet? Como eu comentei, ele funciona em cima de uma rede local, não precisa estar ligado na internet. Esse padrão TCP/IP é o que é usado em tudo que é rede. Todas as redes que a gente tem de computador ou de IoT, que o pessoal chama, a maioria é desse tipo assim. IoT até tem alguns outros protocolos, mas eles acabam sempre chegando numa rede TCP/IP. E se você olhar ali na sua casa ou na empresa, vai ver isso, a rede já, esse tipo de rede. Tem a rede Ethernet, que é aquele cabo azul, geralmente azul, né, amarelo, de rede. A própria rede Wi-Fi é uma rede Ethernet, é uma rede TCP/IP. Isso quer dizer que eu consigo trafegar o DMX em cima de uma rede Wi-Fi? Sim, consegue, usando o ArtNet. E em casos mais extremos, a gente consegue passar em cima de fibra. É uma distância muito grande. Preciso passar aí 2 km, porque são vários monumentos, por exemplo, então a gente pode usar um conversor de mídia, um Media Converter, que é para usar com fibra óptica. Lembrando que o Wi-Fi também, a gente tem alguns tipos de rádio, que eles cobrem até 5, 10 km, rádios direcionais, né? Então, eu preciso fazer um projeto que ele nem precisa ser muito grande, mas ele está distribuído numa área geográfica muito grande. Então a gente pode usar esse tipo de solução aqui. E tem o fato de que esse tipo de rede, vou chamar de rede Ethernet, que vai o ArtNet em cima, ele é muito mais rápido do que o DMX512. Então assim, eu tenho um cabo só de rede, ArtNet, eu consigo trafegar vários universos DMX em cima dele, enquanto que numa rede DMX normal eu só vou ter aqueles 512 canais. Então, a título de informação, numa rede Ethernet de 10 megabits, que é a mais simples que a gente tem, eu consigo trafegar 40 universos DMX em uma velocidade bem alta, com muitos frames por segundo. Então, assim, é uma diferença bem grande da rede do DMX512. Bom, e na prática, como é que funciona? Antes eu botei ali um player, né, para vocês terem uma ideia. Agora eu vou botar um outro produto aqui da LumiKit, que é uma interface A4. Então assim, eu tenho um controlador, esse controlador vai enviar ArtNet em cima da rede. Como a gente está falando de uma rede TCP/IP, tudo que eu tenho na rede vai ter um IP, um número único na rede. Então, por exemplo, o meu controlador, que vai mandar ArtNet, ele tem um IP, nesse exemplo, né, 192.168.0.100. Poderia ser outro número também. E a interface, ela está no 192.168.0.30. Então, esse controlador ele vai mandar ArtNet aqui pela rede, vai entrar aqui nesse RJ45, e aí vai sair 4 universos daqui. Então aqui eu tenho 512 canais, aqui eu tenho mais 512, mais 512, mais 512. Então essa interface aqui ela tem 2.000
2.048 canais DMX. Então já é uma coisa muito maior do que aquele player que eu mostrei para vocês, que era o primeiro ali com 512 universos só, que já tem 2.048 canais. E isso aqui são as saídas DMX desse player. E todas aquelas regras que eu falei anteriormente para o player se aplicam aqui. Aqui agora, se eu precisar ligar 4 splitters, então eu ligo 4 splitters nessa saída aqui, nessa aqui eu ligo mais 2, aqui mais 3, tudo depende da necessidade, né? Tem um vídeo que eu falo bem mais fundo de ArtNet. Por exemplo, a questão desses números de rede, aqui as classes de rede, A, B, C. Se você for nesse caminho do ArtNet, eu aconselho muito a assistir aquele vídeo. Ele é um vídeo longo, só que ele tem uma série de dicas bem importantes lá. Ele explica bem como funciona aqui, o tipo de pacote que vai, enfim, como configurar. Por exemplo, um erro normal que a gente vê do cliente quando ele vai ligar aqui a primeira vez um dispositivo desse, esse aqui é o IP que vem de fábrica, né? Que é 192.168.030. Aí o pessoal coloca esse IP aqui no computador. Aí o computador ele fica com 192.168.030. E aí ele não consegue mandar para o mesmo endereço IP. Então, por exemplo, naquele vídeo explica, cada coisa na rede tem que ter um número diferente, senão não vai se comunicar. Bom, mas vamos adiante. Vamos supor que esses 2.048 canais não sejam suficientes. Ou vamos imaginar que eu tenho uma ponte gigante com 2 km. De um lado vai ter um controlador desse e eu preciso colocar também um do outro lado. O que eu faço? Eu vou fazer dessa forma aqui. Porque a partir do momento que eu uso ArtNet numa rede desse tipo aqui, uma rede TCP/IP, rede Ethernet, o sistema não vai mais ter limites. Eu posso expandir ele conforme eu preciso. Então, por exemplo, no meu exemplo da ponte, isso aqui está de um lado, isso aqui está do outro lado. A ponte tem 2 km. A rede Ethernet padrão, ela não pode passar de 100 metros. O que eu faço aqui no meio? Posso botar, por exemplo, uma fibra. Boto uma fibra óptica aqui no meio, com um conversor de mídia aqui, um conversor desse lado. Aí eu vou lá e passo, então, 2 km de fibra, supondo que seja a necessidade, né? Isso aqui é um switch de rede padrão, tem de tudo que é fabricante aqui no nosso mercado. Pode usar qualquer um, claro que sempre tem que prezar, né, pela qualidade, tentar pegar um que tem uma qualidade melhor. E aqui de novo eu reforço a questão dos endereços IP. O controlador está com 192.168.100, a primeira interface A4 está com o número 30 e a outra está com o número 31. E nesse sistema aqui eu já tenho agora 4.096 canais DMX disponíveis. Bom, como eu mostrei para vocês o DMX e o ArtNet, vou falar agora um pouquinho das proteções que a gente pode ou deve fazer, né? Depende do projeto. Mas, por exemplo, se eu estou num lugar que tem uma alta incidência de raios, o ideal para não danificar a rede Ethernet é, onde for possível, usar proteção na própria rede Ethernet. Claro, a energia elétrica já vai ter que ter as devidas proteções, né, para não danificar a parte elétrica. Mas esse tipo de proteção também vai ter para a própria rede Ethernet. Se vocês procurarem, vão encontrar vários fornecedores aí que fabricam esse tipo de proteção. Nas linhas DMX, a gente recomenda o seguinte: se é um lugar que tem muito problema de raio, a gente ainda coloca a gente tem um módulo de proteção que a gente fabrica com porta fusível. É uma proteção a mais para não danificar a interface. Quando for comprar os equipamentos, tem que pedir para os fabricantes: olha, o que tem de proteção interna no DMX? Alguns fabricantes não estão colocando nada, eles simplesmente botam lá o circuito integrado, que recebem o sinal, mas é interessante que tenha mais proteções, por exemplo, alguns diodos, resistores, coisas para evitar que o receptor do DMX acabe queimando lá dentro.
E uma coisa que eu vejo comum no mercado, o pessoal acaba optando, por exemplo, por splitters, né? Aqui é uma crítica construtiva, na verdade, para todo mundo também que fabrica, né? Os splitters, né? O splitter ele deveria de ser isolado internamente. Isso quer dizer o quê? Que para cada saída do splitter eu tenho uma fonte de alimentação individual que isola uma saída da outra. Mas não é muito o que a gente vê. Claro, tem a questão do custo, né? Mas eu penso assim, se é um projeto que já tem um custo elevado nas luminárias, os projetores, os equipamentos, então assim, vou economizar agora na parte do controle, no splitter, só porque às vezes ele é um pouco mais barato, poxa, mas não é nem às vezes, sei lá, 20% de uma luminária, né, o custo. Então essa é uma questão para se observar. Então sempre tentar comprar equipamento que é isolado. E o isolado é o seguinte, quando uma linha DMX queimar, e ela pode queimar por uma série de coisas, não vai prejudicar o resto. E aí, claro, aí queimou aquela saída do controle ou do splitter, então tem que ser feita uma substituição. Mas a maioria desse tipo de coisa tem manutenção, né? Então também tem que ter ali um plano de manutenção, tem que observar essas coisas. E inclusive, agora que eu me lembrei, isso também vale aqui para as proteções de rede, porque vamos supor, eu tenho um raio com eu tenho um lugar com muita incidência e essas proteções elas têm tipo centelhadores ou coisas assim que vão se desgastando com o tempo ou conforme tem a atuação de raios. Então, também num plano de manutenção de um projeto desses é interessante prever a substituição dessas proteções aqui de tempo em tempo. Aí eu vou passar mais algumas dicas que a gente vê aí nos projetos. Bom, no final de cada linha DMX, eu saio do splitter, aí eu coloco as luminárias. No final, é interessante botar um resistor de 120 ohms entre o fio DMX+, e menos. Em alguns casos, tira algumas interferências, por exemplo, a gente nota que tá um pouco instável aquela linha, ela tá dando uma piscada, tá dando uma alterada. Com a colocação do resistor, isso tende a sumir. Bom, falei anteriormente de splitter, de qualidade, a mesma coisa vale para os cabos. Usar cabos bons, que tem uma boa proteção, tem uma construção boa. Bom, onde tiver algum tipo de emenda, né, tentar usar fita, sempre isolar bem. Hoje no mercado tem várias soluções diferentes, né? E essa parte aqui ela é um pouco complicada, porque nem sempre é possível. Mas como está escrito aqui, se for possível. Então, se conseguir passar o cabo DMX um pouco mais longe, ou não totalmente paralelo ao cabo de alimentação do 110 ou do 220 ou 127, é melhor, principalmente em linhas muito longas, né? Agora eu preciso mandar aí 200 metros de fio e pode acontecer de vir interferência para o cabo DMX da rede elétrica. E aí, se vocês lerem algum manual de instruções de algum produto que eu escrevi, vocês vão ver que tudo que eu falei anteriormente eu recomendo a metade. Então, onde eu falo, são 32 aparelhos na linha, eu coloco 16. Onde eu falo que são 300 metros, eu coloco que são 150. Por quê? Principalmente onde é um local de difícil acesso. Então, eu estou lá em cima de um prédio, ou numa torre muito alta, que é muito difícil de se chegar. Então, ali eu geralmente peço para o pessoal tentar fazer só a metade das coisas. Porque assim, por exemplo, uma luminária deu problema. Entrou água, bateu um raio, alguma coisa assim. Então vai parar só 16, ao invés de parar as 32. A mesma coisa com cabos. Vamos passar agora 200 metros de cabo junto com o AC. A tendência de dar uma interferência ali é muito grande. Então por isso que eu sempre falo,
Vamos tentar deixar o fio um pouco mais curto. Vamos tentar chegar lá de outro jeito. E eu vou mostrar isso agora no próximo slide. O DMX512, ele não tem uma checagem de erro. Na prática, o que isso quer dizer? Nesse primeiro desenho aqui que eu fiz com o player, que sai DMX512 e vai para os splitters, se nesse primeiro cabo aqui, onde eu estou circulando aqui com o mouse agora, o pontinho vermelho, se entrar uma interferência aqui, ou aqui está passando um cabo AC que está gerando uma interferência em cima do cabo de sinal, o splitter, ele é um equipamento que ele é tipo passivo, ele não faz nenhuma verificação. Ele, podemos falar assim, ele é burro. O que entrar aqui nele, por mais que tenha uma interferência, simplesmente vai ser passado para todas as luminárias. Todos os equipamentos no projeto vão estar suscetíveis a esse tipo de interferência aqui. Então, nesse tipo de ligação, tentar fazer ela curta, para não influenciar muito nesse quesito. Claro, se vier uma interferência nessa linha aqui, essa linha aqui está ruim, está com alguma interferência, como o splitter é isolado, ele não deveria de passar para as outras, a menos que seja alguma coisa muito forte que está fazendo com que pule de uma linha para outra. Mas isso aí é muito raro. Por outro lado, quando eu trabalho com TCP/IP, Ethernet, os pacotes ArtNet eles têm verificação de erro. Isso na verdade não é uma característica do ArtNet, isso é uma característica da internet, da rede como um todo. Um exemplo prático é assim: quantas vezes você estava navegando na internet e simplesmente veio um texto errado, ou uma foto veio distorcida, ou um vídeo? Não acontece. O que acontece é que os dados param, eles não vêm, mas eles não vão vir errados. Por quê? Porque tem um cheque de erro em cima da comunicação. Então, se por exemplo, aqui esse controlador, ele está mandando aqui um dado, um pacote ArtNet para o splitter, e aqui veio uma interferência eletromagnética, alguma coisa assim, o splitter não, o switch de rede aqui, ele vai pegar isso e não vai passar adiante para os outros. Da mesma forma, se entrar uma interferência nesse cabo aqui, a interface aqui dentro, a rede, vai pegar que teve esse pacote inválido e vai descartar ele. As luminárias não vão piscar nesse caso, não vai dar uma interferência nelas. Óbvio que daí aqui a gente tem de novo 4 linhas DMX e a gente está sujeito a algum tipo de interferência nesse cabo do DMX que ele não tem nenhum tipo de check, nenhum tipo de verificação de erro. Mas o que eu quero dizer com isso? Em projetos maiores, hoje, a gente não está mais usando splitter. A gente está fazendo tudo nesse tipo de configuração aqui, onde eu passo rede para tudo que é lugar. Então a rede eu tenho certeza de que não vai me incomodar, não vai dar nenhum tipo de erro. E aí eu tomo o máximo de cuidado nessas linhas DMX. Aí eu comentei que numa linha dessas daria para ligar, num exemplo ali, 170 luminárias, certo? Só que aqui, quando a gente faz esses projetos, geralmente a gente pega essas saídas aqui e coloca elas no mesmo universo. Depende muito de como é que está distribuído o projeto. E aí eu chego a ligar só as 32 luminárias aqui de cada saída. Então quem está funcionando como splitter, nesse caso, é a própria interface. Ela que está fazendo o papel de splitter para mim. Então é um splitter, vamos dizer assim, muito mais poderoso do que um sistema convencional desses. Agora sim, sempre tem que ser levado em conta a questão de custo também, né? Um sistema desses aqui tem um preço bem mais acessível do que um sistema que seja todo com Ethernet, por exemplo, né? ou rede, ou TCP/IP com fibra. Então é uma questão para ser avaliada. Bom, chegamos até aqui. Eu comentei bastante sobre DMX512, sobre as luminárias, sobre ArtNet, redes. Agora chegou a hora de falar um pouco sobre os conceitos de programação.
Eu já falei um pouco desse assunto enquanto eu estava apresentando os outros slides, mas a gente precisa, quando a gente vai definir os detalhes do projeto, precisa entender o que o cliente vai querer, qual é o resultado final que ele espera. Porque hoje, como a gente tem essas várias possibilidades de fazer todas as luminárias acenderem de uma cor, todas as luminárias de cores diferentes, efeitos, e tudo isso vai impactar no momento em que eu for fazer a programação. Então, a gente tem alguns termos que são usados, né? Por exemplo, assim, ó, o primeiro deles são os grupos. Então, eu tenho um prédio, por mais que eu poderia ter endereçado todas as luminárias de uma face desse prédio, né, de um lado desse prédio, no mesmo endereço, do outro lado, de um outro endereço, enfim, daí eu conseguiria controlar todas elas junto, mas eu botei tudo em endereços diferentes, porque eu quero ter a possibilidade de, em algum momento, fazer alguns efeitos mais avançados. Então eu tenho que pegar todas aquelas luminárias, por exemplo, que eu tenho na face norte, face sul, lado inferior, lado superior, etc. E eu vou criar grupos disso. Então, dentro dos controles que a gente fabrica aqui na LumiKit, ou tanto do nosso software, a gente tem essa possibilidade de criar os grupos. Essa é o básico da programação. A parte avançada seria fazer o mapeamento. O mapeamento ele só é possível fazer dentro do software com o LumiKit Show. No próximo vídeo que eu vou falar dos produtos, aí vai aparecer essa palavra mapeamento, por isso que eu já estou falando dela agora. Como é que funciona? As luminárias elas são posicionadas em um mapa. Dentro do software eu boto exatamente a posição em que eu tenho as luminárias físicas, e ali dentro do software a gente tem uma série de geradores de efeitos com cores diferentes, vai para um lado, vai para o outro, que podem ser usadas. Aí vem a pergunta: o meu projeto, por exemplo, da igreja, eu vou querer que ela fique toda colorida indo de um lado para o outro? Sim ou não? E essa pergunta tem que ser feita para depois, posteriormente, definir qual é o tipo de controle que a gente vai usar. Porque aqui na LumiKit a gente fabrica basicamente, a gente tem 3 metodologias de controle diferentes, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então essa é uma pergunta já que eu vou deixar no ar. Outro recurso que alguns controles têm e outros não, são os agendamentos. Eu vou comentar isso também mais para frente. O que é um agendamento? Eu vou lá dentro do software ou do controle e eu informo para ele, ó, quando a gente chegar em outubro, eu quero que seja executada a cena do outubro rosa. Quando chegar em novembro, eu quero o novembro azul. E assim por diante. Dia 7 de setembro, eu quero as cores do Brasil. Então, esse é o conceito de agendamento. Também já estou falando agora que no próximo vídeo vai aparecer essas palavras aqui. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu vou entrar no assunto de Pixel LED. O Pixel LED ele tem vários formatos diferentes que as empresas comercializam. Então a primeira coisa que tem que olhar é que eles podem usar outros tipos de protocolo de comunicação. Nem sempre é o DMX. Tem que cuidar também para não cair numa empresa que de repente quero comprar os pixels, mas que use algum protocolo que seja proprietário da empresa. Então vai ficar amarrado naquele controle e não vai conseguir eventualmente integrar com o resto das luminárias. Uma parte das luminárias são DMX, aí eu tenho uns pixel LEDs aqui, só que eles não conversam com nenhum protocolo diferente, é só o da empresa. Então tem que sempre ficar atento a isso. A gente aqui na LumiKit, a gente também trabalha com alguns outros protocolos. A gente chama de WS, UCS, TM. Isso aqui, na verdade, é a abreviação dos fabricantes que criaram esses protocolos. Outra coisa que tem que ter em mente é que o Pixel LED ele vai usar muitos canais DMX.
porque basicamente cada pontinho daquele ali vai se transformar numa luminária. Então vamos supor, se eu tenho num lado de um prédio, eu vou botar 1000 pixels, é a mesma coisa que eu botar 1000 luminárias. Eu já vou precisar de no mínimo, se for RGB, né, que a maioria eu já vou precisar de no mínimo 3000 universos. Desculpa, 3000 canais DMX. Então 3000 dividido por 512 já vai dar muitos universos DMX. Então eu tenho que ter a certeza de que o controle que eu vou usar vai suportar essa quantidade de universos para esses pixels todos. E o controle do Pixel LED ele é feito, como eu falei no slide anterior. A gente tem duas formas. A forma mais, vamos chamar assim, de complexa, mas que seria a forma ideal, é o controle mapeado. Eu vou pegar todos aqueles pixels, vou criar um mapa deles na tela do computador, dentro do software, e lá em cima eu vou aplicar os efeitos. É o que vai ficar mais bonito, só que tem a parte da complexidade. E tem um jeito, tem um controle que a gente fabrica aqui na LumiKit, que é o LED Gen. O que ele faz? É uma caixinha que ele recebe 10 canais DMX, somente 10 canais DMX, e ele controla 1000 pixels. Então essa é uma forma bem legal de fazer alguns tipos de controle. Eu comentei que o mapeado é o mais bonito, mas depende muito de como é que esses pixels estão montados. Por exemplo, assim, se eles estiverem montados numa linha na lateral de um prédio, o mapeamento não vai fazer muito sentido. Pode-se usar esse LED Gen. O LED Gen, se vocês procurarem ali no nosso canal do YouTube, e mesmo na parte dos nossos vídeos ali de Pixel LED, vocês vão ver ali que ele é bem simples de usar. Com poucos canais DMX eu consigo ir lá e criar vários efeitos. Essa parte toda de Pixel LED basicamente é uma linha de produtos à parte que a gente tem. E a nossa linha arquitetural ela conversa com essa linha também do Pixel LED. No próximo slide, que eu vou falar um pouco mais dos produtos, lá vai dar para entender um pouco melhor essa parte. E se vocês têm algum projeto que seja com Pixel LED, eu recomendo muito olhar os vídeos que a gente tem referente a esse assunto, porque é bastante coisa que tem que ser observada daí. Bom, então acho que para introdução é isso que eu queria passar para vocês. Acabou ficando um vídeo um pouco extenso. Recomendo assistir o vídeo sobre DMX e ArtNet, se tiver interesse nesse assunto, para ir mais a fundo. E também do Pixel LED, como eu comentei agora, por último. E o próximo vídeo vai ser mostrando os produtos que a gente tem na LumiKit para a linha arquitetural. Obrigado pela atenção.